Muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Silveira e aqui a gente compartilha um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do que eu vivo como fundador de uma startup. Nós somos especialistas em atendimento com IA. Na prática, a gente automatiza o atendimento das empresas, mas não como um chatbot, não como uma automação comum. Não, a gente busca fazer um comercial inteiro dentro de uma solução com IA. Por isso eu fundei a Fluxt. E a gente está desenvolvendo muito a nossa parte técnica, a nossa parte de produto. Bem numa fase onde a gente está prestes a fazer um salto de receita, um salto de profissionalização da nossa empresa. Para isso, eu posso contar com o Otávio. Otávio e eu, a gente vai trabalhar junto no comercial da empresa para fazer com que a gente consiga atingir nossos objetivos. O vídeo que tu vai ver a seguir é um trecho, uma sequência de trechos de uma noite, o que a gente gosta de brincar que é o terceiro turno aqui da Fluxt. E aí, Vitor, me diz por que vale a pena a gente criar templates via API oficial em massa? Tá, basicamente assim, ó, vamos separar as duas coisas, né? Template, criação de template e disparo de template. Disparo de template a gente pode considerar o quê? Disparo em massa. Tá? Disparo em massa é disparar para muitas pessoas. Uma mensagem para muitas pessoas. O que é importante a gente saber aqui? O disparo em massa é uma coisa, é tu enviar uma mensagem para várias pessoas. Mas quando a gente usa a API oficial do WhatsApp, a gente tem que ter um cuidado especial com as mensagens que a gente envia. A Meta ela não quer que a gente crie o relacionamento com o cliente de uma forma comercial. O WhatsApp ele foi feito para ser uma ferramenta relacional. O WhatsApp ele não quer que a gente vire um e-mail. Né? Quando é que foi a última vez que tu ouviu o e-mail? Quando é que foi a última vez que tu abriu o spam para ver se tinha alguma coisa importante? Né? O e-mail se tornou isso, se tornou o LinkedIn, pior ainda. Tá caminhando para essa direção. Só patrocinado. Só patrocinada, só gente querendo te prospectar. Então, para o WhatsApp, para a Meta tomar um cuidado com isso, eles criaram então essa política de modelos de mensagem. Ou seja, se tu quiser usar a forma correta da Meta de abrir conversas com possíveis clientes, tu vai ter que pagar para isso. E aí existem os modelos de mensagens, os templates que a gente chama. E existem três categorias: utilidade, autenticação e marketing. A autenticação é aquele tipo de código que a gente recebe do Facebook quando a gente quer logar. O seu código do Facebook é um código de 6 dígitos. Esse aí é o o tipo de mensagem de autenticação. Outro tipo de mensagem é o tipo de marketing, que é aquele que a gente está acostumado a receber, né? Tipo, alguma promoção, algum tipo de novidade, algum lançamento, alguma coisa, de fato com fins comerciais. E o terceiro ponto, o terceiro nível é utilidade. E aí qual que é o jogo aqui? O template de utilidade, ele tem um fim de se comunicar para quem já é teu cliente, para quem já está na tua base, pessoas que já se inscreveram, entendeu? Pessoas que já se inscreveram para fazer contato contigo, já demonstraram interesse, um interesse primário em algum produto ou serviço teu. Esse template ele serve muito bem. E ele tem o mesmo custo do template de autenticação. Enquanto o template de marketing, que tu tem que abrir com fins comerciais, e a Meta quer que tu pague caro, justamente para te penalizar, para te não fazer isso, tu vai pagar em torno de 33 a 43 centavos por envio, tá? Ou seja, tu abriu aquela janela de conversa, tu criou, tu pagou mais ou menos esse valor. Agora, enquanto no template de utilidade e no template de autenticação a gente está pagando em torno de 6 centavos. Tá? Então, uma diminuição de custo aí de 70% a 80%, e isso, para quem faz disparo em massa, tem uma diferença ridiculamente grande no custo, principalmente, porque aí tu consegue trabalhar com volume muito mais tranquilo. Pensa, tu poder trabalhar com 1/10 do custo. Isso quer dizer que tu pode fazer em um dia um número muito maior de tentativa de contato com aquele cliente. Às vezes aquele cliente que chegou quente, que engajou contigo em alguma outra plataforma, em alguma outra aplicação, até mesmo num site, tu tem a possibilidade, porque tu está economizando, de fazer mais tentativas de contato. Porque na Meta funciona assim. Se tu abre a conversa com ele, não quer dizer que tu vai poder continuar conversando com ele. Ele precisa te responder. E aí que tá o jogo. A tua mensagem ela precisa ser boa. Esse é o cuidado que a Meta tem. Não é de barbada, não é fácil, mas se tu fizer o trabalho bem feito, tu vai ter resultado. E é isso que a gente tem tomado cuidado. Tipo assim, e aí quando tu me pergunta de criar template em massa, significa o quê? A gente pegar,
disparar automações que ao invés de disparar mensagem em massa, a gente vai disparar mensagem para a meta para ela criar muito, muito, muito template. Na prática, o que vai acontecer? A gente vai ter uma base de dados enorme do tipo de template que funciona, o tipo de template que é aberto e também o tipo de template que é aberto, com funções às vezes até comerciais, mas que a gente consegue aprovar dentro dos padrões de utilidade, por exemplo. Às vezes com um décimo do custo. É isso que a gente está fazendo com o cliente aqui. A gente está tentando fazer essa criação de template em massa para garantir que ele consiga ter o disparo dele com um décimo do custo. Isso é muito poderoso e é muito interessante quando a gente começa a levar a comunicação com o cliente a sério, né? Tipo, não, tu não deve só fazer spam pro cliente mandando um monte de mensagem, não. Tu tem que ter um cuidado especial. Tu tem que ter para ele abrir a tua mensagem, interagir contigo, se relacionar contigo. Então, a gente seguindo essas políticas, a gente adotando o que a meta quer que a gente adote, e ainda assim conseguindo ter resultado, fazendo nossos clientes economizarem horrores em valor para disparo de mensagem, usando da forma correta de fazer, tem um valor enorme. Por isso que a gente está. Agora são 10h49 da noite e a gente está aqui batendo cabeça fazendo as coisas acontecer. Justamente para validar aquilo que funciona bem, né? Validar aquilo que a gente tem para entregar de melhor para os nossos clientes. Redução de custo, otimização no aproveitamento dessas oportunidades e principalmente a criação de uma relação com o cliente que vai valer a pena. Dependendo do que a gente fizer, do jeito que a gente estrutura, a gente pode fazer isso para criar todo o consciente coletivo da empresa. Todo o conhecimento. Por exemplo, a gente tem o Notion agora. No Notion já tem muita coisa. Então tem um arquivo de cabeça da empresa, diário de bordo, tem o Kanban onde a gente está fazendo os sprints, tem manual do produto, entendeu? A gente articulando melhor nossa oferta, a gente vai ter definido um documento para cada coisa, entendeu? A gente também vai ter playbook e guia para o comercial também, não só para a parte técnica. Então quer dizer, com uma boa automação, recebendo bons inputs e levando para um canal onde outra IA consegue acessar, a gente facilmente, em 60 dias, vai ter mais estrutura de consciência do que uma empresa que tem 5 anos no mercado, do que está na média. Tipo, naturalmente a gente consegue ter essa vantagem só pelo fato que a gente tem uma boa forma de registrar. Compara isso com uma empresa média, que muitas vezes tem que mandar para o contador faturar suas próprias notas. Então é o contador que fica com o arquivo para fins de demonstração. Muitas vezes tem um livro caixa que é feito à mão, então não tem o registro de saída. Isso a gente não está falando nem da parte de produto. Pode não ter manual técnico, pode não ter detalhe de oferta, detalhe dos próprios componentes, se é um produto mais complexo. A gente está tendo tudo. Acesso a tudo. Então essa é uma das coisas que a gente vai trabalhar bastante. E não só, isso aqui não serve só pro coletivo da empresa. Tipo assim, tu, com o teu telefone, com o teu computador em casa, tu pode pegar, acessar e registrar alguma coisa que tu tiver para compartilhar, entendeu? Compartilhar os arquivos que tu tem. Tipo, daqui a pouco tu tem um Notion, até mesmo pessoal que tu usa para registrar algumas coisas de organização, metas, objetivos, detalhes de algumas coisas. Tu tem que poder integrar para que aquela inteligência saiba de ti. E aí ela se limita a saber de ti, mas não transmitir o que ela sabe de ti para o centro da inteligência, que é a empresa. Mas ela vai extrair o melhor possível para fins de performance. Entendeu? Porque tudo que tiver relacionado ao trabalho, ela mesma vai identificar e separar. Uma boa. Eu movi então os sprints, né? Porque do sprint, eu tô só com o filtro do sprint 2 aqui. O sprint 2 estava todo em backlog, tipo assim, esses 4 aqui que estavam que estão em aberto, eles estavam em backlog. Então o que acontece? O Notion não tava, o Cloud não estava dando certo, ele estava dando um search e ele precisa dar um fetch. O fetch ele não porque o search ele é semântico. Ele busca por termo. Ele busca por exemplo, agente de atendimento, entendeu? Ele vai pesquisar por agente de atendimento, ele vai encontrar isso. Mas tipo, os outros não tem isso. Sim. Vai ter que dar um fetch que é por filtro. Tá tudo certo. Agora, do Cloud. Ele tá pedindo permissão.
Enquanto isso, eu vou fazendo. A gente tem uma coisa importante para fazer que é o seguinte. Pior que no fim do dia a gente pode pedir pro Claudio mesmo, tipo, fazer um resumo do que a gente fez e como essa mesma mensagem a gente pode mandar só pra recapitular, entende? Não precisa lembrar no outro dia, só pede um resumo. Exatamente. Eu vou fazer uma parada que é esse aqui, ó. Agora a gente é aquele negócio, nós somos uma empresa de venda. Depois a gente vai ser uma empresa de produto. Entendeu? Hoje muita empresa se alavanca nesse método. Então agora, a gente vai, e principalmente também porque a economia está em recessão. As pessoas não estão com dinheiro, naturalmente não tem dinheiro livre circulando no mercado. Então, acontece de... Ainda mais pra colocar uma coisa que é muito nova, é muito... Entendeu? Acontece que quando o mercado está em expansão, fica muito fácil, tudo fica muito fácil, as pessoas compram mais facilmente. Agora, quando o mercado está trancado ou em retração, as pessoas não compram, então tu tem que ser melhor em venda. Por isso que está popularizando tanto método de venda, tem tanta gente falando sobre isso, tem tanta gente aparecendo, vendendo curso, mentoria, porque as pessoas precisam mesmo vender, para tu conseguir chamar o cliente com mais facilidade, fechar mais, ou simplesmente só não ficar parado. Tu vai ter que ser melhor na venda. Então, inicialmente a gente vai fazer isso. A gente vai seguir o que o mercado está fazendo porque é do momento. Tu entendeu? Só que o que está acontecendo? Isso vai nos permitir levantar caixa. Porque a gente não vai ser só bom, a gente vai ser ótimo. Entendeu? Nesse sentido, no sentido comercial, a gente não vai ser bom, a gente vai ser ótimo. Então a gente vai levantar caixa e vai se tornar uma empresa de produto. Uma empresa de produto com produto bom. Quando o usuário está com dinheiro, ele paga. Entendeu? E o argumento de venda precisa ser menos convincente, precisa ter mais produto. Então o cara vai lá, se encanta com a promessa e é aquilo tudo. Então a gente começa com uma empresa de produto, de venda, depois serviço. Agora como é que eu vou passar essa explicação para ele? Fazer uma frase. Vender soluções de atendimento? Não. Isso aqui é legal. Isso aqui foi uma descrição que o Musk deu antes de comprar a empresa do primo, tá ligado? Aquela que tava quebrando? Solar City. Solar City? Solar City, isso aí. Sim. Ele descreveu isso, tinha umas técnicas de venda, assim, tipo aquele negócio de bater porta em porta e tal, naquela época, tipo 2010, eu acho, 2008. E eles faziam bastante dinheiro. Só que ele comprou e ele, senão vamos fazer desse jeito. Aí ele pegou e desenvolveu o produto, foi aí que ele desenvolveu aquela telha, né? O Elon Musk tem a Solar City tem aquelas telhas. Foi aí que ele desenvolveu, porque ele comprou a empresa era do primo, só que ele decretou que tivesse que mudar o sistema, por causa que ela estava sendo de venda. Não tem nada de errado, só que o Elon Musk, ele é engenheiro, ele é um cara de produto. E para ele é muito fácil. Ele acho que ele botou 20 milhões de dólares na época, não foi nada, entendeu? Então, tá tudo certo. Então, o que acontece? A gente é uma empresa de venda, antes de comprar Solar City do primo. Que... É o seguinte. Semana passada eu tava fazendo um exercício com o pessoal que eu tô mentorando e eu fiz um exercício com eles de consciência, literalmente para ajudar eles a estabelecer, a entender um pouco mais de produto, de mercado, realmente aqueles 5 fatores, né, de tudo. Eles precisam entender isso, eu ajudei eles nisso e eu usei uma metodologia, usei os 5 porquês. E ele trouxe isso aqui, que é de fato o que tá é uma técnica que tá no artigo, entendeu? Sim. Tipo assim, tá vendo como muita coisa tem fórmula, muita coisa tem como ser feito, entendeu? A gente
muitas vezes fica preso na operação pensando, porra, eu preciso descobrir uma maneira de fazer isso, que nem o negócio do log. A gente estava até ontem, acho que ontem, na cabeça de que a gente teria que fazer um sistema de log próprio, uma forma de fazer Construir isso. do zero pro nosso Isso. sistema. E eu Porque a tinha, gente precisa. exatamente, e eu tinha em paralelo um desenvolvimento em aberto de um sistema de contagem de token. E aí ontem a gente descobriu isso ou ontem, a gente descobriu que tudo isso pode ser feito pelo Langfuse. E agora a gente vai implementar isso, que já está validado, já está funcionando. É uma ferramenta de nicho. Entendeu? Qual que é o negócio? A gente tem que refletir sobre isso e usar o máximo de ferramentas possíveis para facilitar nosso caminho. Teve muita gente que já passou pelo mesmo problema, ou problema parecido, e pessoas muito mais inteligentes, com acesso a muito mais estrutura do que a gente pôde, por exemplo, fazer isso aí. Mas isso também não é um impeditivo, não é porque a gente não tem estrutura que a gente não pode criar nossos próprios métodos. Inclusive, isso é o que vai trazer unicidade, vai trazer o fator único da gente. A gente vai ter nossos próprios métodos, a gente vai trazer para o mercado novas formas de enxergar os problemas. Nossa forma de agir. Nossa forma de agir, nossa forma de interpretar, nossa forma de lidar. Nossa forma de lidar com o mercado, com o produto, com os clientes, com o problema e com a empresa. Então, tá vendo que tudo é conjunto, entendeu? Então, uma coisa legal. A gente vem de alguns meses com a infraestrutura limitada. Tipo assim, a gente fez um bom código logo depois que a gente criou os primeiros agentes lá em outubro para cliente, né? A gente tava numa outra metodologia, N8N, Make, e tava conseguindo dar certo, só que depois a gente melhorou nossa infra. Começou usando AWS, agentes feitos em Python, código puro. Só que foi chegando num limite. E no nosso limite, principalmente, se bateu de cabeça, assim, bateu na parede em termos de debugging. A gente tinha muita dificuldade para fazer debugging. Então, com base nisso, a gente repensou toda a nossa arquitetura. E aqui nesse documento tem isso. Esse foi definido dia 9/4, mais ou menos. Esse é o briefing, tá? É isso aí, aquele que eu acho que eu mandei no grupo, né? Tá, então aqui, ó, decisão arquitetural tomada. Após sessão de arquitetura separada com Cloud Opus 4.6, o Vitor trouxe o blueprint completo com a nova direção. Esse blueprint aqui eu preciso encontrar, porque esse tem bastante informação. Com a nova direção. A decisão, abandonar gradualmente os códigos que são escritos em Python puro e construir os agentes sobre o framework do LangGraph. Tá? O LangGraph, ele, se não me engano, ele é um subproduto do LangChain. O LangChain, resumidamente, tá? É basicamente fazer o processo inverso, tipo isso? Não, é tipo assim, o LangChain, ele age como se fosse realmente uma corrente. Então, cada parte do agente trabalha em elos, basicamente, por isso que eles chamam de chain. E o LangGraph, ele é de grafos. Então, conversando com o Claudio, ele me disse assim, se tu for comparar visualmente como é que eles ficam estruturados, fica parecendo com o N8N, tipo assim, são blocos que um vai para um lado, o outro vai para o outro, entendeu? Enquanto no LangGraph, no LangChain são elos mesmo que são alimentados e constroem o fluxo do agente. Tá? Para o nosso caso, o LangGraph realmente se adapta melhor, por causa da questão da conversacionalidade, da questão conversacional. Então, continuando, por que o LangGraph? O checkpointer nativo resolve a perda de contexto. Tem um checkpointer, a cada troca de grafo, ele dê um registro. Sim. Tá? Cada conversa vira um thread ID, né, que isso já deveria existir, mas infelizmente não tinha, com o estado salvo automaticamente. Grafos em estado explícito, fluxos são nós e transições, não são if nem else, assim, sabe, como código puro, aninhado. Integração nativa com Langfuse via callback handler, sem código manual, ou seja, antes a gente estava com o Langfuse e estava legal, só que a gente estava melhorando e batia de frente com algumas coisas. Agora, e a gente tinha que implementar isso de forma manual no código, tu entendeu? Agora, o LangGraph, ele tem integração nativa. Se tu plug, ele já espera esse plug, entendeu? Então fica muito mais fácil para criar um log de muita qualidade. Então, para a gente ter a questão da observabilidade, que tu vai ver naqueles vídeos que eu te falei da IBM, eles falam como fazer um bom agente. A observabilidade é um dos primeiros pontos, assim. Tá? Então, próximo ponto.
Isso aqui é legal. Isso aqui é legal pra caralho. Reutilizável. A gente faz agentes personalizados. Sim, a gente personaliza com o tom de conversa, com os produtos, com noção da empresa, com noção do ambiente em que o agente atende, o tipo do cliente. Como ele agir dependendo da... Em resumo, são aqueles 5 elementos que a gente fala direto, né? Que é mercado, cliente, problema, produto e empresa. Né? Ela sabe dessas 5 coisas. E o Knowledge Base a gente integra e a gente faz com que a LLM interaja com tudo isso com cada cliente de forma diferente, da forma que o cliente precisar. Mas a infraestrutura é uma só. Tu pode criar vários humanos, tu pode ter vários filhos, todos eles vão ser pessoas. Nascem com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e assim que funciona. Agora, o que muda de cada um para o outro pode ser tudo fora isso. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos essa analogia. O LangGraph nos fornece o estado. Esqueleto. Exatamente, o esqueleto. Tá? Então ele é reutilizável, ele muda a config do agente, não o código completo. Mas mantendo a estrutura, porém, para cada negócio. Exatamente. E assim, a gente tava com um sprint 0, 1 e 2 feito. Né? Falta o 3. O 3 não começou, mas a gente já começou o 4. Por quê? Porque a gente tem um cliente que é dentista que a gente está com um foco máximo em entregar, entendeu? Então ele está com prioridade, ele quer já deixar rodando rápido e a gente vai fazer isso aqui agora. Por isso a gente já criou o próximo sprint, que é para a gente entrar dentro do sprint, implementar a nova estrutura e já implementar o cliente na nova estrutura. Então o cliente ele vai ser, além de nós mesmos, ele vai ser o piloto para receber essa nova tecnologia, essa nova estrutura totalmente renovada e completamente transformada para melhor. Isso aí é absurdo. Então no Sprint 4, tá? Só para tu entender. No Sprint 4, o Sprint 4 ele foi adicionado lá no Notion com cinco coberturas. Tá? A primeira é a questão da fundação. Vai cobrir pasta, o state do Python, Graph, Fast API, a parte mais técnica mesmo. Depois tem a parte, ainda um pouco técnica, vai para a parte de memória, né, que a gente vai trabalhar com o checkpointer do Postgres. A parte do agente também, a gente tem, cada um desses aí que eu estou falando é um card, né? Sim. Tem a questão do Context Builder, Router, Subagents, Knowledge Base, tudo em Markdown, como acho que é o que tu tá fazendo agora, né? Uhum, beleza. Qualidade, observabilidade, que é mais um card, que é o que a gente vai entrar agora. Que é para ter um validator anti-alucinação, LangFuse via callback. Então, o callback, pelo que eu entendo, e aí... Mas o callback handler é basicamente o quê? Ele já sabe o que esperar ouvir. Então, quando ele ouve, ele já dispara, basicamente. Entendeu? O callback é tipo isso, é tipo... se caiu isso, faz isso. É tipo... E daí ele handler porque ele lida com o callback. Ele lidou com o callback do jeito certo. Gerou o trace ou o spam. Né? Então, muito bom.